Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Na lição dos adultos, estamos estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo Jesus. Chegamos à lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Iremos aprender nesta lição que a chama pentecostal é o fundamento daquilo que impulsiona e motiva a igreja a permanecer pregando o evangelho com ousadia a fim de reconciliar os homens com Deus. Permanece conosco até o final. Esse é o canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, 100% paraibano e 100% campinense. Seguindo a nossa maneira de abordar a lição da escola bíblica dominical, primeiramente nós iremos fazer uma exegese da leitura bíblica em classe, depois analisaremos o conteúdo da lição para buscar nela uma coerência bíblica e uma coerência teológica. Se houver algum termo de difícil compreensão, nós traremos o significado. E por fim, na conclusão, nós precisamos aplicar como eu posso aproveitar esse conhecimento da lição desta semana e aplicar na minha vida e naqueles que eu posso alcançar entre os amigos, familiares e na igreja. Oi, vamos lá? O texto da leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 8, depois dos versículos 14 até o versículo 18. Lembrando que temos uma novidade muito interessante para a lição desta semana, que são os subsídios do nosso canal principal chamado Bíblia de Fato. Os vídeos que você poderá aproveitar do canal Bíblia de Fato para preparar sua lição são: o que é ser pentecostal, marcas de uma igreja pentecostal, avivamento em Atos dos Apóstolos e a missão da igreja. Existem muitos outros vídeos, mas nós queremos destacar esses 4 vídeos que lhe ajudará na interpretação tanto de Atos 2 como de outros textos relacionados à missão da igreja. Então vamos em uma exegese aqui, simples, porém precisa, mas quero que você também vá ao nosso canal Bíblia de Fato e absorva também esse conteúdo. Então, para facilitar, nós deixaremos aqui no comentário fixado o link dos vídeos do canal Bíblia de Fato. Atos 2, do 1 ao 8. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que significa dia de Pentecostes e por que eles estavam todos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes, a palavra se refere a 50, diz respeito à festa das primícias, a festa das primeiras colheitas, onde o povo judeu agradecia a Deus pela cega, por aquilo que eles estavam colhendo para a sua sobrevivência. Então, o dia de Pentecostes se dava 50 dias após o domingo da Páscoa. Após eles celebrarem a Páscoa, 50 dias era o dia de Pentecostes. Eis aí que interessante, Jesus Cristo passou 40 dias ressurreto, tratando acerca das coisas do reino da igreja e também com propósitos específicos de ressuscitar a fé, a esperança, a comunhão e fazer eles compreenderem o propósito da morte da cruz e dizer para eles esperar a promessa do Pai, que ele disse que o Espírito Santo viria estar com a igreja. Por isso que todos estavam no mesmo lugar, porque Jesus Cristo diz: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora eles estão cônscios de tudo que o Senhor havia falado sobre o Espírito Santo no Evangelho de João, desde o capítulo 14 até o capítulo 17, que este estaria com eles, mesmo que eles estivessem tristes pela ida do Senhor, mas o Espírito Santo estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo de número 2. E de repente veio do céu um som,
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E que lugar é esse? No versículo 2 diz: eles estavam na casa. Há quem diga que o Espírito de Deus desceu no templo dos judeus. É impossível isso acontecer, porque fere a Bíblia e a teologia da própria base da igreja do Senhor. Porque ao invés do Espírito descer no templo, o templo está reprovado por Deus. O templo será destruído, o véu será rasgado de alto a baixo. E a presença de Deus, a kavod, que está na tampa propiciatória da arca do concerto, virá agora habitar dentro do coração, do espírito, da alma de cada ser humano e não mais contido em um templo de uma religião. Então eles estavam provavelmente na casa de João Marcos, onde é também a casa de Maria, e estavam com eles, morando ali, outras Marias e outras mulheres que também serviam ao Senhor. Só que de repente, diz o texto, que veio do céu um som. Então não houve um vento veemente e impetuoso. Houve um som que é comparado a um vento veemente e impetuoso. Onde nós podemos ver isso? Isso é o cumprimento, no sentido espiritual, simplesmente das trombetas que fazem a convocação do povo. O próprio Deus apareceu no monte com muitos sons, barulho de trovão, de trombeta, grandes vozes, convocando Moisés e o povo para o pé do monte, para Deus tratar com o povo. O próprio Deus falou com o povo. E lá no Monte Sinai havia som, havia fogo, e o resultado também foi pessoas que profetizavam. Então as coisas estão se repetindo aqui agora, porém numa abrangência maior, porque não é mais com a nação judaica. São com judeus inicialmente, mas agora é com a igreja do Senhor, composta de judeus e de gentios. Versículo 3: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Interessante que mais um texto para nós elucidarmos e entendermos um pouco do que acontece nesse momento com os apóstolos e discípulos que perseveraram em estar na casa de João Marcos esperando a promessa. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Pelo fato de o versículo 4 falar de línguas no sentido de linguagem, no versículo 3 nós achamos que a palavra língua aqui também é língua da boca, como que sobre cada um tivesse uma língua, um órgão sobre a cabeça de cada um. Mas a palavra aqui é linguete, como que linguete de metal. Então eles estão simplesmente dizendo sobre a cabeça de cada um há uma fagulha de fogo, como se fosse um raio, ou seja, um linguete, algo comprido, há um poder sobre a cabeça de cada um. É isso que eles estão visualizando. Então foram vistas por eles como que linguetes de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, mostrando que Deus está enchendo, purificando e capacitando cada um dos seus apóstolos e discípulos que perseveraram. Aí no versículo 4 vem o que este poder, esta virtude, este dunamis que foi dado pelo Espírito que foi enviado em Atos capítulo 2 faz com eles. Qual a transformação e a capacitação que esse fogo, esse Espírito traz. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vamos ver que línguas eram essas que eles falavam. Eram a glossolalia ou a xenolalia. A glossolalia é aquela língua que nós entendemos que são as línguas dos mistérios, as línguas sobrenaturais. E a língua xenolalia é a língua que está relacionado ao país de origem de cada pessoa, de cada judeu de cultura helênica que se encontra em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Mas vamos ao versículo número 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então aqui ele já está dizendo que existem pessoas de várias línguas diferentes que estão lá em Jerusalém nesse dia. Versículo 6. E correndo aquela voz, que voz é essa? Essa voz é o som como
um vento veemente, que está no versículo 2. Então, correndo aquele som, ajuntou-se uma multidão. A multidão foi atraída ou convocada por Deus, mesmo até então não entendendo o que acontece, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Porque eles estavam confusos. Essa confusão é simplesmente surpresa. Não confuso de não compreender. Não estão entendendo por que isso está acontecendo, mas estão compreendendo o que eles estão falando. Então a multidão está confusa, por quê? Porque eles estão ouvindo eles falar na língua deles que vieram do estrangeiro para Jerusalém naquele dia. Então, correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo de número 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros. Eles estavam confusos, pasmavam e se maravilhavam, porque eles entendiam. Olha o que eles dizem. Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Até aqui, todos os apóstolos, os que foram nesse momento cheios do Espírito Santo, todos estão falando em línguas, na língua que esses que estão ouvindo na xenolália. E aí há uma interpretação muito interessante, porque por muita época existem grandes discussões sobre que língua eles falavam aqui nesse momento. Isso abre portas para alguns críticos do texto sagrado dizer que não foi realmente aquilo que todo mundo pensa como que as línguas dos dias de hoje. Mas o texto ele abre um espaço para um milagre maior ainda. Pois o texto diz: como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? No versículo 14, e já passa toda essa surpresa deles, Pedro se põe de pé com os 11 e começa a falar e diz: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutem as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Pedro não está recebendo uma revelação de que eles acham que eles estão embriagados. Eles ouviram a zombaria deles, dizendo que esses homens estão bêbados. Então Pedro está dizendo, a essa hora, ou seja, alguém não estaria bêbado a essa hora. Então eles não estão embriagados. Mas no versículo 16, ele cita as escrituras, ele cita um profeta e diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E a característica do que foi dito pelo profeta Joel são acontecimentos dos últimos dias, dos dias que se aproximam da redenção de Israel e do julgamento de Deus para com os ímpios. E esses últimos dias, eles compreendem, preste bem atenção, compreendem desde Atos capítulo 2, inauguração da igreja com a vinda do Espírito e a distribuição dos dons para a pregação, até a data de hoje. Estamos vivendo os últimos dias, a era da igreja, o ano aceitável do Senhor, a última geração. E perceba que o que Joel diz, lá em Joel, no capítulo 2, Pedro traz aqui novamente para explicar isso que está acontecendo em Atos capítulo 2. E Pedro diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então o que está acontecendo aqui agora? Está sendo derramado o Espírito Santo de Deus. E toda a carne faz referência a todo tipo de pessoa, ou seja, pessoas que também não são pessoas de Israel, a todo tipo de carne, a toda pessoa. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Aqui não será só sacerdote, nem profeta, nem rei, será toda carne. Lembra dos tempos de Moisés e Josué, que pessoas que não deveriam profetizar segundo a ótica de Josué estavam profetizando, e quando eles foram dizer a Moisés, Moisés disse: oxalá que todos profetizassem em Israel. E aqui em Atos capítulo 2 se cumpre isso, porque na antiga aliança, alguns poucos, em especial os líderes, os profetas, os reis e os sacerdotes, tinham o Espírito de Deus sobre. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito de Deus pôs Ezequiel ou Daniel de pé.
Então o Espírito de Deus enchia esses homens, mas agora está se cumprindo algo a mais, algo além que o que Joel falou, que todo tipo, toda casta de pessoas receberão do Espírito Santo de Deus. No versículo 18, ele confirma isso mais uma vez e diz: E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre minhas servas naqueles dias e profetizarão. Ele usa a palavra profetizarão tanto no versículo 17 como no versículo 18. Então, qual o propósito da vinda do Espírito? Qual o propósito dos dons dos crentes estarem cheios do Espírito para pregarem, profetizar, falar a palavra de Deus a todos que quiserem e que não quiserem dar ouvidos, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. A função do profeta, do pregador, do atalaia, do vigia é anunciar os oráculos divinos. Isaías capítulo 40, no versículo de número 9, diz: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta e não temas, e dizes às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Então a palavra de Deus está se cumprindo em Atos capítulo 2, e eles estão falando em línguas, estão falando provavelmente em glossolalia, ou diretamente em xenolalia, mas o milagre maior é que eles ouvem na língua em que eles foram nascidos. Quer eles estejam falando diretamente a xenolalia, a língua deles, o que faria uma confusão muito grande naquele momento, porque seriam várias pessoas falando várias línguas xenolalias de países diferentes. Mas se eles estivessem falando em línguas de mistérios, em línguas estranhas, e o milagre do entendimento estivesse acontecendo no ouvido ou na mente daqueles que ouviam, aí o milagre é muito mais glorioso e dá para encaixar tanto a glossolalia como a xenolalia, tirando muita confusão de muitos estudiosos e teólogos bíblicos que querem decidir que tipo de língua foi falado nesse momento. Saindo da exegese da leitura bíblica em classe e entrando no primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões, iremos ver as características que marcam esse trabalho pentecostal naquilo que é a missão da igreja, agência evangelizadora. O comentarista, ele define o que é ser evangélico, depois ele define o que é ser um pentecostal, e ele traz também as contribuições da chama pentecostal, daqueles que acreditam que tudo aquilo que foi derramado em Atos capítulo 2 sobre os discípulos vive a igreja hoje, essa mesma atualidade dos dons. Ser evangélico, basicamente, é aquele que se entrega a Jesus Cristo somente como Senhor e Salvador da sua vida, crendo na autoridade das Sagradas Escrituras como regra de fé, de prática e o meio pelo qual se prega o evangelho e alcança os perdidos, assim como também essa obrigação de pregar o evangelho, segundo o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 9,16, que essa é uma obrigação da igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que acredita na contribuição do movimento pentecostal para um grande avanço das missões no mundo, entende que desde Atos capítulo 2, quando o Espírito veio sobre a igreja e os dotou de capacitação, que essa natureza, que já está intrínseca em quem é cheio do Espírito Santo, era simplesmente dinâmica. É uma fé prática. Foi cheio para anunciar. Vós sereis as minhas testemunhas. E isso é a igreja do Senhor. Ser pentecostal é consideravelmente ser alguém bíblico, porque acredita no que Deus fez, como um cumprimento do profeta Joel do Antigo Testamento, que foi a pregação de Pedro para explicar o que estava acontecendo ali em Atos capítulo 2, naquele momento. Então, ser pentecostal é acreditar que o Espírito de Deus, que veio sobre a igreja, distribuiu segundo o que ele quer, segundo a necessidade, os dons ao povo de Deus, para que cada um, que é membro do corpo, segundo a operação individual, possa dar a contribuição para o reino através de profetizar, de pregar, de ser testemunha e de anunciar Jesus Cristo às outras nações. E tudo isso é uma atualidade
e o pentecostal crer que é uma atualidade? Porque a profecia falava dos últimos dias. Se estamos nesse dia, tudo o que acontece nesse dia é verdade, é realidade e está presente. O sucesso das missões, de forma estrondosa, um verdadeiro dunamis, veio por causa do poder que o Espírito capacitou os discípulos em Atos capítulo 2. E aí a dinâmica do livro de Atos é tal que o livro também é chamado de Atos do Espírito. O Espírito trabalhou na vida dos apóstolos de maneira que no capítulo 2 estão pregando, no capítulo 3 estão pregando, no capítulo 4 estão pregando, no capítulo 5 vão ser soltos para pregar, no capítulo 6 não estão se dedicando muito às coisas materiais, mas em pregar o evangelho. No capítulo 7 o diácono está pregando, no capítulo 8 o outro diácono, cheio do Espírito Santo, o evangelista, foi o primeiro missionário. No capítulo 9, Deus levanta um grande pregador. No capítulo 10, Pedro está pregando novamente. Então, o dinamismo da igreja cheia é convicção, autoridade e ousadia para pregar o evangelho. E grandes são as contribuições do movimento pentecostal, ou seja, do movimento que trouxe de volta a iluminação e o entendimento da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus, para sairmos dos templos e não apenas estar nos templos cantando música para Deus, mas cumprir o papel da igreja, que é pregar o evangelho. Então, quando você abre a Bíblia em Atos capítulo 2, do 37 ao 41, que eles estando compungido em seus corações, perguntaram a Pedro: "E agora o que faremos?" E Pedro diz: "Arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." E muitos se agregaram à igreja naquele dia. Não confunda o batismo ou toda a capacitação com receber apenas o dom do Espírito. Em um momento, o dom do Espírito é receber a presença do Espírito de Jesus em nós, em outro momento, o dom também é receber a capacitação. Então, quando se arrepende, se recebe o batismo, ou melhor, o batismo na morte, o selo do Espírito Santo. Se recebe a presença do Espírito, a presença de Jesus sobre nós. E ele também deseja que todos creiam e busquem o batismo no Espírito Santo, porque em Atos 2 eles perseveravam, estavam unidos e orando, e o Senhor encheu eles do Espírito Santo, os capacitando para a obra de Deus. No segundo tópico, o comentarista traz a obra missionária depois do Pentecostes. Qual a causa missionária da primeira igreja? O que impulsionou, motivou a igreja foi simplesmente a promessa do Pai que se cumpriu, que da boca do Senhor ele disse. Em Atos 1:8 ele diz: "Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas." E a obra simultânea da pregação do evangelho só foi possível por causa da presença do Espírito que está com a igreja, que ensina a igreja, que dá unção e capacitação à igreja. Em João 14:26 e 1 João 2:27, nós aprendemos que o Espírito Santo está em nós, que é ele que nos ensina todas as coisas e é ele que nos faz lembrar de todas as coisas. Não é pela capacitação humana que nós anunciamos a mensagem, mas é pelo Espírito e o poder do Espírito Santo de Deus. E a característica principal da obra missionária é o Espírito Santo conduzindo a igreja para fazer. Por isso que o versículo 8 diz: "Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra." O que aconteceu? Muitos homens saíram. Não foi Pedro apenas em Atos 2. Esses homens foram inflamados com a chama pentecostal e saíram para anunciar o evangelho. Então, quem é cheio do Espírito Santo tem a inclinação de falar de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo não vai desobedecer, mas sim obedecer à obra da igreja, que é anunciar ao Senhor da glória. E no capítulo 8 de Atos, nós temos o primeiro missionário, que é um missionário de caráter transcultural, que foi Filipe, que transpassou o espaço geográfico dos judeus
e começou a anunciar o evangelho. Conforme a igreja também padecia e sofria pela morte de Estevão, aonde eles chegavam, eles anunciavam as verdades e os gentios e também judeus de outra cultura também se entregavam ao Senhor. E isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Aos poucos, Deus foi revelando aos judeus messiânicos, que eram os judeus crentes em Jesus, da igreja primitiva, de que todos os seres humanos Deus chamou para a salvação. Deus chamou e chama a todos. Deus chamou Paulo no capítulo 9, mas ainda no capítulo 9, Paulo não teve a revelação do que seria a igreja. Mas logo no capítulo 10, Deus falou com Pedro e explicou que aqueles seres que são considerados pela religião judaica como impuros, o Senhor em Cristo está purificando todos eles, porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Então Pedro recebeu essa revelação, Paulo recebeu e explicou de forma majestosa, através das suas epístolas, como Romanos, Efésios e Gálatas, explicou esse caráter da salvação universal, de que a bênção de Abraão passaria para todas as famílias da terra. E até o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, ele mostra o caráter da igreja para todos os povos, a igreja para todas as nações, através da pregação do evangelho. E nós já estudamos muito bem isso no caráter transcultural da mensagem de salvação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E nessa lição nós estamos estudando o seguinte, que essa chama pentecostal, que muitas denominações não acreditam, que colocam elas para Atos capítulo 2, desconsiderando que nós estamos nos últimos dias. Nós estamos com a mesma expectativa que os apóstolos estavam em Atos, que é a volta do Senhor. Por esse motivo, eles venderam tudo que eles possuíam e viviam em comunidade, porque não tinham mais necessidade de se preocupar com as coisas desta vida. Porém, não era plano do Senhor voltar naquele momento. E Pedro explica, por causa da sua longanimidade, não querendo que nenhum se percam, mas que todos venham à salvação. No terceiro tópico, o comentarista nos ensina sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Qual é a função do Espírito na obra da agência evangelizadora para o mundo? Se você chegou até aqui, nós queremos pedir que você deixe o seu comentário. O que você está achando das aulas aqui do canal EBD? Sim, senhor. E não se esqueça de contribuir conosco, deixando o seu like. É bem fácil, você pode fazer isso agora. Nós entendemos que, de forma progressiva, o Deus Yahvé, Jeová do Antigo Testamento, anunciou a vinda daquele Salvador que veio. E logo após, o Salvador anunciou a vinda do outro de mesma essência que permaneceria com a igreja para que ele cumprisse todo o propósito subindo ao Pai e depois retornasse para buscar o seu povo que ele deixou aqui pregando para salvar tantos quantos a palavra alcançar. Então Deus sempre esteve no controle de todas as coisas e a obra da salvação, ela é perfeita. Mas qual a função do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele mora dentro de nós, nos conserva na obra da salvação, nos santifica nesta obra para atingirmos uma maturidade espiritual. O Espírito Santo também nos capacita para, na obra da liderança, segundo o que cada um recebeu dom de Deus, cumpra o seu ministério. Como, por exemplo, a exortação de Paulo a Timóteo para que ele fizesse a obra de um evangelista, ou seja, pregasse a palavra de Deus. E também cuidasse daquelas pessoas daquela cidade, cumprisse o seu papel. Então o Espírito Santo capacita os homens para que eles preguem o evangelho. Mas o evangelho não terá eficácia se na pregação não houver a direção do Espírito. E isso é palpável quando, por exemplo, Paulo, em Atos capítulo 16, prega no poder do Espírito Santo. O próprio Paulo ele diz que eu não vim até vocês com sublimidade de palavras humanas, mas no Espírito Santo e no poder. Então ele está dizendo, a obra que eu prego a partir das Escrituras Sagradas é direcionada
pela dunamis, pelo poder de Deus que me impulsiona a fazer isso. Então o Espírito Santo, ele capacita a igreja, dando coragem e ousadia para até entregar sua vida por esta causa. Tanto é que o nome dos discípulos de Cristo é testemunhas. Eles são as testemunhas que vêm de martíria ou martúria, que é aquele que por uma causa, por um ideal, vai até a morte. Então os mártires perderam a sua vida física e ganharam a vida espiritual com o Senhor e clamam nesse momento por justiça, o que acontecerá no momento certo e na hora certa. O Espírito Santo, quando capacita, ensina, o Espírito Santo instrui, o Espírito Santo direciona o pregador, o ministro, o profeta, o apóstolo, o doutor, o pastor, o evangelista a fazer a obra de uma maneira que tanto agrade a Deus, como seja precisa dentro da ortodoxia da verdade bíblica, porque a palavra de Deus é que é o poder, não é o homem discípulo que é o poder. É a palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para nós que somos salvos, é poder de Deus, Paulo diz em 1 Coríntios 1 e 18. Então o Espírito Santo, ele separa, ele unge, ele escolhe. O Espírito Santo, como diz aqui o pastor Antônio Gilberto, na obra Verdades Pentecostais, ele escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. Então, o Espírito Santo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É ele quem nos capacita. Ele escolhe os de pouca capacidade, os de quase nada capacidade e os altamente capacitados. E todos eles transforma em servos humildes para serem usados tremendamente pelo Espírito Santo para a salvação do mundo. Então, aqueles que acreditam que essa chama pentecostal está viva na atualidade, eles dão uma contribuição muito grande para o avanço da igreja, porque, falando de porcentagem entre os evangélicos, no sentido geral, os pentecostais são aqueles de maior confissão, de maior número são os pentecostais. E tudo o que é exagero traz prejuízo para o seio da igreja. E moderação é sabedoria. Deus nos deu espírito de moderação. E essa moderação não exclui a ousadia e o poder de Deus. Então, os servos de Deus são ousados, mas são ousados na direção do Senhor. Então, eles não fazem aquilo que eles querem. Lembra de Ezequiel no capítulo 37? Então, eu profetizei como se me deu ordem. Então, ele foi direcionado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, quem acredita e busca o batismo no Espírito Santo, a capacitação para profetizar, para interpretar, para pregar, para ensinar, para cuidar, para fazer missões, dará uma grande contribuição, porque terá o impulso da graça e do poder do Espírito que está sobre si para realizar coisas maravilhosas, porque crê em milagres, crê no batismo no Espírito Santo na atualidade, crê na distribuição dos dons, porque é uma necessidade da igreja. Não dá para trabalhar sem ferramentas. E as ferramentas não são nossas. Não é apenas encher o intelecto de alguém, mas é convencer pelo Espírito a se render ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você veio conosco até aqui, Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar conosco até o finalzinho deste vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal EBD Sim Senhor, te peço que você se inscreva nesse momento e, se possível for, nos ajude compartilhando os nossos vídeos para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho exclusivo para a Escola Bíblica Dominical, que é o canal EBD Sim Senhor. Na semana que vem, nós estudaremos a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.